Já vou gravar agora o nosso vídeo número 4, que tem como tema a importância dos jogos no ensino de matemática. A discussão sobre a importância dos jogos no ensino da matemática vem se concretizando, pois as crianças possuem uma grande capacidade de raciocinar e colocar em prática sua capacidade de resolver problemas, caracterizando objetos e buscando uma linha de resolução baseada em elucidações próprias. A proposta de um jogo em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento social, pois existem alunos que se fecham, têm vergonha de perguntar sobre determinados conteúdos, de expressar dúvidas. A matemática se torna um problema para eles. A aplicação dos jogos em sala de aula surge como uma oportunidade de socializar os alunos, busca a cooperação mútua, participação da equipe na busca incessante de elucidar o problema proposto pelo professor. Mas para que isso aconteça, o educador precisa de um planejamento organizado e um jogo que incite o aluno a buscar o resultado. Ele precisa ser interessante e desafiador. A ideia principal é não deixar o estudante participar da atividade de qualquer jeito. Devemos traçar objetivos a serem cumpridos, metas a alcançar, regras gerais que deverão ser cumpridas. O aluno não pode encarar o jogo como uma parte da aula em que não irá fazer uma atividade escrita ou não precisará prestar atenção no professor, promovendo assim uma conduta de indisciplina e desordem, mas precisa ser conscientizado de que aquele momento é importante para a sua formação, pois ele usará de seus conhecimentos e suas experiências para participar, argumentar, propor soluções na busca de chegar a resultados pelo orientador, porque o jogo pode não ter uma resposta única, mas várias. Devemos respeitar as inúmeras respostas desde que não fuja do propósito. A utilização de atividades lúdicas na matemática e de materiais concretos é totalmente relacionada ao desenvolvimento cognitivo da criança. Há de se refletir que alguns conteúdos específicos da matemática não possuem relação com a ideia de serem aplicados, utilizando jogos, mas de certa forma promovem um senso crítico, investigador, que ajuda na compreensão e entendimento de determinados tópicos relacionados ao ensino. Culturalmente, a matemática é vista pelos estudantes de forma negativa, difícil, desestimulante, o que pode ser uma visão distorcida do que realmente essa área de ensino apresenta. Os educadores matemáticos devem procurar alternativas para aumentar a motivação na aprendizagem, desenvolver a autoconfiança e despertar o interesse do aluno pela disciplina. Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Essa proposta está baseada na aprendizagem construtiva idealizada por Piaget, tendo como princípio básico que o conhecimento se constrói a partir das ações do sujeito, ou seja, o conhecimento é construído a partir de percepções e ações dos alunos no seu ambiente. Os jogos, se convenientemente planejados, são recursos pedagógicos eficazes para a construção do conhecimento matemático, uma vez que estimulam o desenvolvimento e despertam o interesse dos alunos. Segundo Vygotsky, através do brinquedo a criança aprende a agir, numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Ele afirma que o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. A matemática faz-se presente em diversas atividades realizadas pelas crianças e oferece aos homens, em geral, várias situações que possibilitam o desenvolvimento do raciocínio lógico. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas capacidades, ampliando as possibilidades dos alunos de compreender e transformar a realidade. Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância. Todos os jogos têm regras. Os jogos trabalhados em sala de aula não devem ser diferentes. Os jogos podem ser classificados em 3 tipos. Tipo 1. Jogos estratégicos, onde são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Com eles, os alunos leem as regras e buscam caminhos para atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para isso. O fator sorte não interfere no resultado. Tipo 2.
Jogos de treinamento, os quais são utilizados quando o professor percebe que alguns alunos precisam de reforço num determinado conteúdo e quer substituir as cansativas listas de exercícios. Neles, quase sempre o fator sorte exerce um papel preponderante e interfere nos resultados finais, o que pode frustrar as ideias anteriormente colocadas. Tipo 3. Jogos geométricos, que têm como objetivo desenvolver a habilidade de observação e o pensamento lógico. Com eles, conseguimos trabalhar figuras geométricas, semelhanças de figuras, ângulos e polígonos. O trabalho com jogos matemáticos em sala de aula nos traz alguns benefícios. 1. O aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi bem assimilado. 2. Conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais. 3. Durante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna mais crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando perguntas e tirando conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do professor. 4. Existe uma competição entre os jogadores e os adversários, pois almejam vencer e para isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus limites. 5. Não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário para se chegar a uma resposta correta. 6. O aluno se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz com que aprenda sem perceber. Porém, devemos também ter alguns cuidados ao escolher os jogos a serem aplicados. Escolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, permitindo que vença aquele que descobrir as melhores estratégias. Não tomar o jogo algo obrigatório. Utilizar atividades que envolvam 2 ou mais alunos para oportunizar a interação social. Estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer da rodada. Estudar o jogo antes de aplicá-lo. Trabalhar a frustração pela derrota na criança no sentido de minimizá-la. A tecnologia nos oferece várias opções de jogos matemáticos. O mercado está cheio de softwares, jogos educativos e de raciocínio. Entre os recursos didáticos nos parâmetros curriculares dos jogos, segundo o PCN, não existe um caminho único e melhor para ensino da matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa a sua prática. Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. O interesse dos jogos na educação não é apenas divertir, mas sim extrair dessa atividade matérias suficientes para gerar um conhecimento, interessar e fazer com que os estudantes pensem com certa motivação. Lembrando que os jogos matemáticos não são as únicas formas lúdicas de trabalhar um conteúdo ou de evoluir o currículo, mas é uma das mais bem aceitas pelos alunos. Entendemos então, portanto, que a aprendizagem deve acontecer de forma interessante e prazerosa, e um recurso que possibilita isso são os jogos.